Pessoal, vocês só me dão um legalzinho aí, ou algo que estão me escutando aí, um sinal de positivo, ou algo assim, semelhante assim. Ali, positivo. O Steph. Ok. Esperar mais 2 minutinhos, daí eu já começo a aula, tá, pessoal? Só esperar chegar mais gente aí. Vamos lá, então, pessoal. Eu vou ministrar uma aula. Eu sou o professor Ângelo, tá? E vou ministrar umas aulas de química da segunda etapa para vocês, tá, pessoal? Aconselho vocês, pessoal, anotarem essa aula aqui, algumas coisas que eu vou dizer para vocês aqui na aula, tá? Anotem, peguem um papelzinho e anotem, tá, pessoal? Vai facilitar muito vocês na hora da prova, tá bom? Então, eu vou dar um minutinho aí para vocês pegar o material para vocês anotarem, tá? Por favor, anotem. Aconselho vocês pegarem um papel para anotarem, tá, pessoal? Então, vamos lá. Pessoal, eu vou dar uma aulinha para vocês aqui, vou ministrar uma aula de segunda etapa, tá? Mas é fundamental, pessoal, que vocês primeiro façam o trabalho, tá bom? O trabalho, desculpe, o trabalho vai abrir para vocês, daí eu não sei as datas aí, tá, pessoal? Deve vocês interagem com a secretaria lá. Mas o trabalho, pessoal, vocês peguem o trabalho e façam primeiro o trabalho, tá bom, pessoal? Porque o trabalho vocês podem fazer 2 vezes, tá bom? E do trabalho vocês têm questões que caem na prova, pessoal, tá bom? Aí depois façam a prova. Primeiro façam o trabalho, depois a prova, tá bom? Então vamos lá. Segunda etapa, tá? Pessoal, vocês estão conseguindo ver o slide aí? O PowerPoint? Eu vou botar um pouquinho maior, ver se consigo aqui. Sim. Vocês conseguem ver lá? Ficou melhor?
Só faça um positivo, já tá bom para mim, eu já entendo. Sim. Aí, então tá. Então vamos lá, continuando. Pessoal, existem 4 tipos de funções orgânicas, tá? Aqui vocês vão saber classificar uma função orgânica através da sua fórmula, tá bom? Só abrindo um parênteses aqui, um elemento químico, pessoal, é representado por uma letra maiúscula. Alguns é representado por uma letra maiúscula e uma letra minúscula do lado, tá? Então, uma letra maiúscula é um elemento químico e uma letra maiúscula e uma minúscula é um elemento químico também, tá? Agora, se tiver 2 elementos com letra maiúscula, já são 2 elementos, tá, pessoal? Se tiver 3 letras maiúsculas, são 3 elementos, tá bom? Então, o ácido, pessoal, eu vou sair um pouquinho aqui, vamos deixar bem grande para vocês enxergar melhor. Aí. Ficou melhor agora, né? Então, o ácido, pessoal, o ácido sempre é representado por uma letra H, tá bom? Iniciou com a letra H maiúscula, tá bom? H de hidrogênio é um ácido. O exemplo que eu dou ali, ó, seguindo a setinha ali, ó, HCl, H2SO4, isso tudo é um ácido. E assim por diante, tá, pessoal? Começou com H, é ácido. Isso era bom vocês anotar, tá, pessoal? Depois eu copiar esse resumozinho aqui, ó. Sempre iniciando com a letra H é ácido. A base são mais vitaminas, né? Opa! A base são vitaminas, tá, pessoal? Ácidos são coisas ácidas, vinagre, limonada, essas coisas assim, tudo coisas ácidas, tá? Bases são coisas tipo vitaminas, leite, essas coisas assim, tá? Sempre termina com as letras OH, independente se estiver entre parênteses ou não, tá, pessoal? Se tiver númerozinho do lado, iniciou com H é ácido, terminou com OH é base. Exemplos ali, ó, NaOH, NH4OH, Mg, abre parênteses, OH2, tá? Sempre vai ser base. Terminou com H, é base. Óxido, pessoal, é o mais fácil de todos. Mas esse aqui, incrível que pareça, o aluno é o que mais erra, tá bom? Os óxidos sempre são formados por 2 elementos químicos. Sempre é formado por 2 elementos químicos, tá? Sendo que o último sempre vai ser o O. O óxido sempre é em um elemento químico mais a letra O. Tá bom? Então. Boa noite. Boa noite. Então, pessoal, voltando aqui para a aula. Ácido começa com H, base termina com OH e óxido termina com O. Tem um elemento e tem O. Tá bom? Sais, pessoal, que esse sim é o mais complicado. Sais, pessoal, não é nenhum desses 3 que eu te falei aqui. Por isso que eu boto ali os demais. Não começa com H, não termina com OH e não termina com O, com um elemento do lado. Quando tiver 2 elementos é sal, quando tiver um é óxido. Por exemplo, aqui, ó, NaCl. NaCl não começa com H, não termina com OH e não termina com O. É um sal, é o sal de cozinha. CaCO3. Pessoal, volto a dizer para vocês, anotem isso, tá, pessoal? Anotem se puderem, tá bom? Tem questões aqui que dá prova. Vocês pegar aqui, tá, mas o professor falou isso aqui, ó. Tá? Esse é revisão igual a semana passada, né? Exatamente, é a mesma coisa semana passada. Tá? CaCO3. Não começa com H, não termina com OH, termina com O, mas tem 2 elementos antes. Tem 2 elementos antes, ó, o Ca e o C, tá bom? Para ser óxido, teria que ser só a letra C e o O, tá bom? A GNO3.
não começa com H, não termina com OH e não termina com O, mas tem 2 elementos do lado. Tá, pessoal? Ali embaixo um exercício. Casamente as questões que eu dei em cima lá. Os compostos AgNO3, Na4OH e HClO4 são, respectivamente, o que eles são? O AgNO3. O AgNO3, casamente está aqui, né, pessoal? É um sal. Por que é um sal? Porque não começa com H, não termina com H, termina com O, termina, mas tem 2 elementos. Para ser óxido, tem que ser um elemento só. NH4OH. Termina com OH. Então, é uma base. HClO4. Um ácido. Por quê? Começou com H. Pessoal, começou com H é ácido. Tá bom? Então, a resposta certa seria a letra C ali, ó, tá? É sal, base e ácido. Copiem isso, pessoal. É importante vocês copiar isso aqui para na hora de fazer, se vocês forem fazer a prova e o trabalho, você já tem esse resumozinho na memória ou num caderno aí, tá? Copiem, pessoal, por favor. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês copiar isso aqui, tá? Pessoal, se tiver perguntas, é só me perguntar, tá, pessoal? Eu estou à disposição de vocês para tirar dúvidas e nada mais que uma revisão da aula passada. Eu estou repetindo a aula passada, tá? A aula passada eu dei o mesmo conteúdo, tá? Isso que tu pediu para copiar, acho que é o mesmo que a gente copiou semana passada, né? Sim, foi a mesma coisa, exatamente. Eu já copiei, então. Tá bom. Funções orgânicas só tem 4, tá, pessoal? Ácido, base, óxido e sal. Posso ir adiante, pessoal? Está esclarecido o que é ácido, o que é uma base, o que é um sal? Só a Michele concordou? Os demais alunos estão presentes? Priscila, Roselaine. Então vamos adiante. Aqui. pH. Pessoal, pH se mede o potencial de hidrogênio que tem da substância, tá? Eu recebo uma substância para fazer uma análise, eu vou ver se ela tem o pH alto ou baixo, tá bom? O pH, pessoal, é essa reta que tem ali, essa régua que tem aí, tá? Essa régua que temos aí, tá? De 0 a 7 é ácido e de 7 a 14 é ácido, tá bom? Pessoal, o porquê disso aí são logaritmos, tá? Que não vem aqui ao nosso caso. O que vocês têm que saber é que de 0 a 7 é ácido e de 7 a 14 é base ou alcalino, que é a mesma coisa, tá? Então, olhando o exemplo ali, ó, 3,5. 3,5 está entre 0 e 7. Logo, essa substância é ácida. Pessoal, eu vou dar um númerozinho na prova e isso você só tem que dizer se é ácido, base, ácido ou base, tá bom? Não existe outra coisa, só ácido e base para calcular o pH, tá bom? O pH 8,3 que está ali, 8,3 está entre 7 e 14, tá bom? Logo, ele é uma base ou alcalino, que seja, tá bom? O pH
7,5. O pH do nosso sangue, tá bom? É 7,5. Logo, está entre 7 e 14. Logo, é uma base. O pH 4,8. Está entre 0 e 7. Então, logo, é um ácido. Tá? Pessoal, isso aqui é bem simples assim mesmo, tá? A única coisa que vai ter muito questionamento, mas vocês têm que achar o pH. Ah, o pH tal, vocês têm que saber essa régua aqui. Seria o ideal vocês copiar essa régua aqui, pessoal. Vocês têm essa réguazinha, tá bom? De 0 a 7 ácido e de 7 a 14 base. Continuando, pessoal, o exercício ali, ó. Exemplos que eu dei. Constatou-se que uma amostra de produto de limpeza possui pH 12. Podemos concluir que esse produto é 12. 12 está entre 7 e 14. Logo, ele é uma base. Ou alcalino. Isso, obrigado. Ou é alcalino ou base. Tanto faz, tá, pessoal? A letra A. Pode falar, tá, pessoal? Não tem problema. Ali o 2, exercício 2. Constatou-se que uma amostra de água de um rio possui o pH 6. Podemos concluir que essa água desse rio é um ácido, né? Isso, obrigado. É um ácido, por quê? Que está entre 0 e 7. Tranquilos, pessoal? Sim. O limão, a limonada que eles fazem, né? O suco de laranja, a laranja já é um pouquinho menos azeda. Sempre o pH está em torno de 4. O abacaxi e o limão estão em torno de 2. Logo, são ácidos, frutas ácidas. Tá bom? Antigamente se usava, hoje em dia eu não me recordo, leite de magnésio. Tá? Era usado para fazer tratamento de acidez, essas coisas assim. O pH era em torno de 12. O 7 a 14 está entre 12. Casualmente o exercício ali, né? 12. 12 é alcalino ou base. Tranquilos, pessoal? Copiem, tá? Isso aqui é importante. Os exercícios não precisam copiar, pessoal, mas copiem só a teoria, para você saber o que é um pH. pH é essa régua que varia de 0 a 7 e 14. Ah, professor, mas o que é o 7? O 7 é neutro, tá bom? Eu já ministro aulas há 23 anos, pessoal. Tá? 23 anos. Eu nunca vi eles colocar 7. Tá? Eu nunca vi eles dizer assim, o pH 7, neutro. Não existe, tá, pessoal? Eu nunca vi até hoje. Ainda vou ser eu que vou ser o primeiro, né? Tá? Eu já vi botar 6,9, que é ácido, 7,1, que é base. Tá? Sempre um pouquinho a mais ou a menos. Mas 7 cravado, nunca vi, tá? Já vi 0,5, que é ácido, e 13,5, que é base. Tranquilos, pessoal, entenderam? Posso ir adiante? Posso ir adiante, pessoal? Dê um positivo aí para mim. Pode ir. Então tá, tranquilo. Vamos lá, então. Pessoal, essa parte da matéria aqui é um pouquinho mais complicadinha, que é teoria, tá? Mas nada que vocês não vão conseguir resolver, tá bom? Aqui tem duas matérias, dois conteúdos, tá? A termoquímica e cinética química, tá bom? Pessoal, aconselho vocês copiar aquele quadro em cima lá. Preste atenção na aula e copiem, tá bom? A termoquímica, pessoal, é dividida em duas partes, exotérmica e endotérmica. É os nomes que são mais complicados, tá, pessoal? Exotérmica e endotérmica. A exotérmica libera calor, tá bom? E tem o ΔH negativo. Já a exotérmica absorve calor, precisa calor, e o ΔH é
positivo. Tá bom? A pergunta da prova vai ser ou vai ser assim, ó, o que é exotérmica? Ele libera calor. Endotérmica, absorve calor. Ou vai ser que nem que está ali no exercício, pessoal. Eu vou mostrar o exercício ali embaixo, ali, ó. Observando as equações embaixo, ali, tem três exercícios, 3 reações químicas, tá? Reação química, pessoal, tem a parte da frente e sempre tem a setinha, tá bom? Sempre vai ter essa setinha, que é a parte dos os reagentes que vai formar um produto, tá? Os reagentes que formam um produto. Logo, a setinha é o produto. E a variação de ΔH, que seria o cálculo que é feito para essa reação reagir, tá? Vai estar ali, ó, ΔH, nesse caso aqui vai dar a primeira, ó, ΔH positivo 31,4. Positivo, 31,4. Pessoal, nem sempre vai aparecer o positivo ali, tá? Mas alguns exercícios tem positivo. Se é positivo, pessoal, então é uma equação endotérmica. Tá bom? Quando é positivo ou quando não tem nada, é endotérmica. É que nem nosso saldo bancário, né, pessoal? Se nós formos dar uma olhadinha, se não tiver nada, é porque é positivo. Se tiver negativo, vai estar escrito negativo, tá? Quando não tem nada, é positivo. Como aqui no segundo exercício aqui, ó. O CO mais meio de O2 vai formar CO2. ΔH não tem nada ali, ó. Estão vendo, pessoal? Não tem nada. Logo, é positivo. Então, é endotérmica. Tá bom? Endotérmica e exotérmica. Endotérmica, positivo. Tá bom? E exercício número 3, H2 mais meio H2O, vai formar H2O. Logo, fica negativo ali, aquele exercício ali é negativo. Tá bom? Se é negativo, tá, pessoal? Se é negativo, então ele é exotérmico. Tá bom? O gás 02, a CO2, ele é ácido, né? Não, CO2 é óxido, né? CO. Ah, dele é óxido. Isso, termina com O, né? Ah, tá. Termina com O e só tem um elemento do lado. Ah, bom. Tranquilos? Sim. Então vamos lá de novo aqui, tá, pessoal? Então, termoquímica, exotérmico e endotérmico, tá bom? Libera calor, absorve calor. O ΔH negativo, ΔH positivo para endotérmico. Cinética química. Pessoal, cinética química é o que influencia para uma reação ser mais rápida, tá bom? O que influencia uma reação. A primeira coisa é a temperatura. Não tem ordem aqui, tá, pessoal? Mas o que influencia uma reação química é a temperatura. Por exemplo, se a temperatura for mais alta, mais rápido vai esquentar, mais rápido vai cozinhar, o que seja. Se a temperatura for mais baixa, mais rápido ela vai congelar, mais rápido ela vai ficar gelado, quanto mais baixa. Então, a temperatura é algo que influencia uma reação química, tá bom? A pressão. As meninas que cozinham, né? Os meninos hoje em dia também, né? Mas a pressão de uma panela de pressão cozinha mais rápido, logo ela reage mais rápido, para usar menos gás, né? Para reagir mais rápido. Tá bom? A concentração. Concentração é como o produto é colocado dentro, né? Se ele é mais puro, se é menos concentrado, que é chamado, tá? Quanto mais puro, mais rápido ele vai reagir. Ou seja, a concentração vai ser mais rápida. Vai influenciar na reação química, tá bom? A superfície de contato. Quanto maior, mais difícil para reagir. Quanto menor a superfície de contato for menor, mais rápido vai reagir. Um exemplo que eu dou sempre é um toco a lenha, um toco, né, de lenha,
E os gravetos, quem vai queimar mais rápido? Os gravetos, né? O graveto vai esquentar, vai queimar mais rápido, tá bom? E o catalisador é um produto utilizado hoje em dia, tá, pessoal? Que é colocado dentro dos reagentes que vai mais rápido. Vocês devem se lembrar que antigamente uma peça, para pintar uma peça assim, levava às vezes 2 dias até para secar. Hoje em dia tem peças que tu pinta assim, com a tinta nova que tem com catalisador, em menos de 1 hora, 2 horas já está seco a parede. Isso chama-se catalisador. O catalisador é muito utilizado em carros, né? Para queimar o gás carbônico, para dissolver os gases carbônicos, para não sair gás carbônico. Logo, para evitar que prolifere mais o gás carbônico, tá bom? Então, pessoal, era bom vocês anotarem o que influencia uma reação química. É a temperatura, a pressão, a concentração, a superfície de contato e o catalisador. Exercício ali, pessoal, ó. Na cinética química, quais os fatores que influenciam na velocidade da reação química? A velocidade, o atrito e a inércia. Não, pessoal, nenhum desses 3 influencia. A letra B, a temperatura, sim, a temperatura influencia. O atrito não, nem o calor. Tá bom? A questão número C, a resposta pelo número C, a temperatura influencia, a superfície de contato influencia, o catalisador influencia. Logo, é essa a resposta certa, tá, pessoal? É a letra C. A letra D, calor, aceleração, inércia. Não, isso não influencia a reação química, tá bom? A letra E, sublimidade, geometria, calor. Não, isso não influencia uma reação química. O que influencia uma reação química são só aquelas 5 coisinhas: a temperatura, a pressão, a concentração, a superfície de contato e o catalisador. Tá bom, pessoal? Copiem isso, pessoal. Por favor, copiem esse resumozinho aí, tá? Eu vou dar 2 minutinhos para vocês copiar, tá bom? Mas isso que tu tá pedindo pra gente copiar é pra fazer a prova ou pra fazer o trabalho? Os dois. Vai ajudar nos 2 momentos, tá bom? Eu tô fazendo aqui o trabalho de química, mas tem coisas que tá pedindo que não é a mesma coisa que ali nas perguntas, né? Tu diz em que sentido? Eu não entendi a tua pergunta. Tem outras perguntas, a não ser essas aqui que eu estou te dando? Tipo aqui ela diz assim, ó, a tabela a seguir relaciona algumas substâncias químicas e suas aplicações, referente ao cotidiano. Cotidiano. Tá. É que eu não terminei a aula ainda, tá? Mas isso tu vai classificar se é ácido, base, óxido ou sal. Tá? Mas daí aí tu dá uma lidinha no polígrafo, porque vai lá no polígrafo tem perguntas que tá do trabalho, tá? Eu já vou explicar isso aí no final da aula. É que eu não tenho apostila. Não precisa apostila. Mas como é que tu tem exercício? Você tá fazendo a tipo, prova de direto, né? Daí, tipo, aqui ele só diz assim, ó, a OH é a fabricação de sabão a partir de um óleo, e daí na Isso. H3PO4 ele diz indústria de vidros. Não é indústria de vidros, não. Eu sei o que tu tá falando. Tu tá falando que eu te dou um elemento químico, uma substância química, eu quero para que ela serve. Infelizmente, tem que ter o polígrafo para fazer isso aí. Eu não tenho. Tá. Aí tu entra em contato com a secretaria lá, que eles te liberam o polígrafo, tá? Tá. Pessoal, posso ir adiante? Sim. Sim? Ok. Vamos lá, então. Pessoal, eu acho a matéria mais difícil essa aqui de todas, tá? Aqui são tipos de reações químicas, tá? Adição, decomposição, simples troca e dupla troca. O que vocês precisam saber aqui, pessoal? Só saber o nome dessas reações, tá? Adição, decomposição, simples troca e dupla troca.
tá bom? Adição, já está dizendo adição. Eu tenho 2 reagentes, vai formar um produto inteiro. Eu tenho 2 reagentes e formam um produto inteiro. Tá bom? Decomposição é o contrário. Eu tenho um produto inteiro e forma quebrados. Tá bom? Eu tenho produto inteiro. Decomposição, já está dizendo decomposição, de se desmanchar. Tá bom? Eu tenho produto inteiro e forma quebrados. Adição é o contrário, né? Adição eu tenho quebrados e forma inteiro. Simples troca. Simples troca, pessoal, esse sim é um pouquinho mais complicado. Simples troca tem um elemento químico de cada lado da reação. Tem a reação antes, tem os reagentes, tracinho, os produtos. Tá? Então, eu tenho um elemento químico, um produto químico forma um produto químico mais um elemento químico. Sempre são 2 elementos químicos, um de cada lado. Por isso chama-se simples troca. E esse elemento químico se trocam entre si. Por isso chama-se simples troca. Dupla troca é onde eu tenho um elemento químico, um produto, uma substância química, mais outra substância química vai formar outra substância química, se misturando entre eles. Tá bom? Vocês olham aqui no exercício, no exemplo aqui, pessoal. Olhando no exemplo aqui, ó. Eu tenho HCl mais NaOH. Vocês podem olhar que formou Na e o Cl. Eu tenho o Na mais o Cl. Se juntaram os dois. E depois formou o H e o OH. Tá, pessoal? Por isso se chama-se dupla troca. Eles se trocam mutuamente entre eles. Ok? Então, existe a adição, a decomposição, simples troca e dupla troca. Pessoal, aconselho vocês copiar isso aqui, tá, pessoal? Mas copiem só assim, ó, adição, decomposição, simples troca. Adição soma, decomposição se dilui, né, se decompõe. Simples troca tem um elemento de cada lado e dupla troca trocam entre si. Aconselho fazer assim. Mas se alguém quiser copiar, tá, pessoal? Esse PowerPoint aqui, pessoal, vai estar à disposição de vocês também, tá? Mas vai ter uma filmagem, vai ter uma videoaula lá também, tá, pessoal? E aí vocês copiem. Vocês assistam, tá, pessoal? É importante. Copiem aí, pessoal, por favor. Vou dar um minutinho para vocês copiar. Posso ir adiante, pessoal? Só me dê um positivo aí. Pessoal, se alguém tiver dúvida, tá, pessoal? Pode perguntar, pessoal. Não tem problema, tá? Ó, aqui vai um exercício, ó. A reação CaO mais CO2 formou CaCO3. Reação, voltando lá, CaO mais CO2 formou CaCO3. Tá? É classificado como uma reação de... Pô, pessoal, aqui eu me equivoquei aqui, ó, uma coisa aqui, tem um errinho aqui, mas tranquilo, vai dar certo. Reação de adição, anotem aí, pessoal, por favor. Anotem ali. Reação de adição é a mesma coisa que reação de síntese, tá? Adição e síntese é a mesma coisa, tá bom? Adição e síntese é a mesma coisa, tá bom? É o mesmo nome. Isso é um nome diferente, para complicar a vida de vocês. Então, adição e síntese é a mesma coisa, tá bom? Eu acredito que, se cair na prova, eu tenha colocado a adição ali, tá?
Então, Ca, eu tenho um reagente, mais outro reagente formou um produto inteiro. Logo, é uma adição, uma síntese, tá bom? É simples assim, pessoal, tá? Vocês olham a reação e vocês vão ver que tipo é. Ah, tá, então é essa aqui. Ou é adição, decomposição, simples troca, dupla troca. Adição é a mesma coisa que síntese. E decomposição é a mesma coisa que análise. Tá? Anote ali. Adição, síntese, decomposição, análise. O resto é tudo igual, o mesmo nome que eu estou dizendo aí, tá? Exercício número 2 que tem ali. A reação Zn mais HCl formou H2 mais ZnCl2. Essa reação pode ser classificada como... Pode olhar, pessoal, tem dois elementos químicos, um elemento químico de cada lado da reação. O Zn de um lado e o H2 do outro. Logo, é uma simples troca, letra B. Logo, é uma simples troca. Tranquilos, pessoal? Posso ir adiante? Copiaram lá, pessoal? Sei. Eu só quero que vocês acrescentem em adição, pessoal, síntese, tá? E na decomposição, análise também. É adição ou síntese, decomposição ou análise. Às vezes no trabalho pode cair outro nome, tá? Então vamos adiante. Pessoal, soma da massa molar, MM, tá? Massa molar de MM, soma da massa molar. Pessoal, soma da massa molar é matemática, tá? É cálculos. Vocês têm que somar cada elemento químico, tá bom? Como nós, pessoal, cada um de nós, pessoal, tem uma massa. Nós temos uma massa, nosso peso, tá bom? Então é só somar. Aí, pessoal, alguns elementos químicos têm um númerozinho no pezinho embaixo. Esse númerozinho é vezes o elemento químico, tá bom? Isso aqui, pessoal, esses dados aqui eu dou na prova, é dado na prova, tá? Vocês não precisam memorizar. O hidrogênio vale 1 grama, o oxigênio 16 gramas, o carbono 12 gramas, o flúor 19 gramas, o enxofre, o S, 32 gramas, tá? Isso eu dou na prova, pessoal, é dado na prova, tá bom? Não precisa se preocupar com isso. A única coisa que vocês têm que se preocupar é em somar, tá bom? Então vamos lá somar. Por exemplo, se eu botar H, 1 grama. Se eu botar H2, 2 gramas. Ah, mas por que 2? Porque tem um número 2, é 2 vezes o H. Se 1H vale 1, 2H vale 2. H2O. Agora misturei tudo. O H vale 1, mas eu quero 2. 2 mais o O, que vale 16, somando os dois juntos, dá 18 gramas. O HF. O H vale 1, o F vale 19. Somando os dois, dá 20. Pessoal, o númerozinho que está no pé é só para aquele elemento. Tá bom? Olha aqui. CH4. O C vale 12 gramas. O H vale 1, mas eu quero 4H. Então, 12 mais 4, 16 gramas. O CO2. O C vale 12. O O vale 16, mas eu quero 2O. 2O dá 32, mais 12, 44. H2SO4. A substância é H2SO4, que é um ácido. Começou com H, ácido. HF, ácido. Tá? CO2, um óxido. Tá bom? H2SO4. H vale 2. O S, está ali em cima, vale 32. O O vale 64. Ah, mas por que 64? Porque são 4 O. 16 vezes 4, 64. 98 gramas.
Tá bom? Somando tudo, 98 gramas. Tranquilos, pessoal? É só somar, ok? Olha aqui, o exercício que deu, vai cair na prova, ela pode cair na prova, tá? Calcule a massa molar dos seguintes compostos, o do CH4 e do CO2. A massa do carbono é 12, do hidrogênio é 1 e do O 16. Tá dado ali, ó. Tá? Os dados, como eu falei, isso é obrigado a dar, pessoal. Ninguém, isso, nem uma prova, nem um concurso, eles não deixam de dar. É obrigado a dar para vocês. Então, o CH4, casamente nós já somamos, tá, pessoal, ali em cima. O C vale 12, o H vale 4, somando dá 16. Já o CO2 vai dar 44. Então, a resposta é 16 e 44. Tranquilos, pessoal? Isso aqui não precisa copiar, tá, pessoal? Mas tentem fazer esse exercício. Façam de novo os cálculos ali onde está escrito soma. Tentem fazer novamente, tá bom, pessoal? Se vocês fizerem, vocês tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Tá bom? Posso ir adiante? Positivo, negativo? Positivo. Um positivo deu, pelo menos. Ó, mais outro. Fazer. Vamos lá, então, adiante. Concentração, pessoal. Isso aqui seria o ideal vocês copiar, tá, pessoal? Concentração, a fórmula é essa ali, ó. C igual a M, ali tá N1, né? Mas é só M, tá? Dividido pelo volume. Aqui mais ou menos é matemática também, pessoal. É só cálculo. Eu quero calcular uma concentração de um produto. Eu vou calcular a massa dividido pelo volume. Só que o volume, pessoal, sempre vai estar em litros. Se liguem nisso. O volume tem que estar em litros. Tá bom? O volume sempre tem que estar em litros. Então, a massa M é igual a massa, o volume, o V, volume em litros, e concentração comum, já está dizendo, concentração comum de C. Tá bom? Pessoal, isso aqui é bem simples, tá, pessoal? É só substituir os dados. Foram pesados 200 gramas, tá? 200 gramas. É a massa de CzNSO4. São dissolvidos na água suficiente para 4 litros de solução. Qual a concentração comum? Então, pessoal, vocês colocam a massa em cima, que é 200, dividido por 4. 200 dividido por 4, 50. Calculando, tá? No dia na prova vocês podem usar a calculadora, não tem problema. Então, dá 200 dividido por 4, 50. 50. A resposta é 50 gramas por litro. Tá bom? No exercício de baixo, são dissolvidos 800 gramas de uma solução de NaI em água suficiente para 4 litros de solução. Qual a concentração da sua solução? Então, pegue 800 dividido por 4, que vai dar 200. A letra C é a resposta. Tranquilos, pessoal? Aconselho vocês copiarem isso, pessoal. Por favor, copiem isso. A fórmula e os exercícios seriam bom também, tá, pessoal? Para vocês terem uma noção. Caso o volume seja dado em mililitros, tá? Caso o volume seja dado em mililitros, vocês coloquem o seguinte, mililitros, escreva aí no cantinho, pessoal, por favor. De mililitros, ml, para, tracinho, L, de mililitros para litros,
é só dividir por 1000. Eu vou dar um valor para vocês, tá, pessoal? Vocês só, por exemplo, 200 ml, tá? 200 mililitros. Para litros é só dividir por 1000. Ok? Estão copiando, pessoal? Vocês conseguem... Não dá para ver. Não deu para ver. Tranquilos, pessoal. Perguntas? Só vou fazer uma revisãozinha rapidinho, então, tá? Funções inorgânicas. Ácido, base, óxido e sal. Função ácido, base, óxido e sal. Ácido começa com H, base termina com OH. Óxido termina com O e só tem um elemento químico. pH. pH varia de 0 a 7 a 14. De 0 a 7 ácido e de 7 a 14 base. Termoquímica. É dividido em duas partes, exotérmica e endotérmica. A exotérmica libera calor e o ΔH é negativo. Endotérmica, absorve calor e o ΔH é positivo. Fatores que influenciam uma reação química: a temperatura, a pressão, a concentração, a superfície de contato e o catalisador. Tipo de reações químicas. Tudo que termina com H, o que é que tu tinha dito? Que termina com H. É H ou é o O? Ah, que termina com O. O é óxido. Tá. Reações químicas. A adição, que tem dois reagentes, formam um produto inteiro. A decomposição é o contrário. Eu tenho um produto inteiro, forma quebrados. A simples troca, eu tenho um elemento químico do lado e outro elemento químico do outro, tá? E a dupla troca, trocam entre si os elementos químicos. Soma da massa molar. Cada elemento químico tem seu elemento e se soma entre si. É matemática, tá, pessoal? E o númerozinho que tiver no pezinho multiplica o elemento químico. Tá bom?
Por exemplo, aí, ó, CH4. Eu tenho 4 Hs. Logo, eu tenho que somar 4 vezes o H, tá? O peso do H. E concentração, eu tenho a massa, a fórmula é concentração igual a massa dividido pelo volume. É só substituir. Eu dou a massa e o volume. O volume sempre tem que estar em litros, tá, pessoal? Não esqueça esse detalhe. Aí eu tenho a massa dividido pelo volume. Aí é só fazer o cálculo, tá bom? Pessoal, o ideal é vocês dar uma olhadinha no polígrafo, tá? Dá uma olhadinha no polígrafo lá, tá bom? Qual a aula que eu dei aqui para vocês? Tranquilamente, pessoal, tranquilamente, na prova, vocês conseguem acertar umas 8 questões da prova, tá bom? É só prestar atenção que vocês conseguem acertar de 7 a 8, tá bom? Eu tenho certeza, com esses dados que eu dei aqui só hoje, vocês conseguem de 7 a 8 questões da prova. Claro que vai ter questões um pouquinho mais complicadas, tá, pessoal? Vai ter mais teoria, tá bom? Mas o básico é isso aqui. Eu fiz um resumo da aula aqui, tá, pessoal? Então, volto a dizer, de 7 a 8 questões vocês acertam tranquilamente no trabalho e na prova, tá? A Priscila comentou um negócio aqui que vocês, infelizmente, têm no polígrafo. É que eu dou uma parte da prova lá, no trabalho, que eu quero que vocês falem sobre o elemento químico, a substância, por exemplo, NaCl. NaCl é o cloreto de sódio. Para que serve o cloreto de sódio? Sal de cozinha. Tá bom? É isso aí que ela me perguntou aquela hora. No caso dela, ela me perguntou sobre o CO2, se eu não me engano. CO2, gás carbônico. Tá? É pedido um elemento, eu dou uma substância química e vocês têm que procurar. Isso, pessoal, vocês têm que procurar, dar uma lidinha lá, tá, pessoal? Isso vai ajudar vocês, tá bom? Mas, volto a dizer, tranquilamente, pessoal, vocês conseguem acertar de 7 a 8 questões aqui nessa prova, só com os dados que eu dei para vocês copiar. Tá bom? Pessoal, eu estou aqui para tirar dúvidas a partir de agora. Se alguém tem dúvida, se alguém tem algum comentário para fazer, é só me perguntar. Tá bom? Perguntem. Essa aula aqui, pessoal, vai ser gravada. Aí depois é só vocês pedirem à secretaria lá para dar uma olhadinha. O PowerPoint está incluído na gravação. Tem uma videoaula minha, pessoal, eu dando essa aula aqui também, tá bom? Que eu dou o básico lá, tá bom? Vocês procurem lá, pessoal. Tem condições, tranquilamente, vocês procurar isso aí, tá bom? Procurem melhor isso aqui, tá bom, pessoal? Eu estou aí para tirar dúvidas, tá bom? Se alguém quer fazer perguntas, vocês querem que eu faça uma revisão nova? Falta 4 minutos para terminar a aula, pessoal. Depois a aula para automaticamente, tá bom? Estou aí para tirar dúvidas, perguntem, dê uma lidinha no polígrafo, eu sei que é difícil, eu sei que vocês não têm tempo, tá? Mas tem questões, pessoal, como a Priscila tinha falado ali, que tem no trabalho, tá bom? Mas pode ser que não tenha também, né, pessoal? Porque o trabalho é o seguinte, o trabalho são 30 questões, tá bom? Vocês vão ser sorteados em 10 questões para fazer. Dessas 10 questões, eu tenho certeza, pessoal, certeza absoluta, porque fui eu que fiz isso. 3 questões são a prova. Tem na prova, tá bom? Que eu tirei as questões da prova, tá bom? E aí eu estou para tirar dúvidas, pessoal. Seu Paulo, alguma pergunta? Roselaine, pergunta? Michele, perguntas? Não. Seu Valdir, perguntas? Diego, perguntas? Priscila, alguma pergunta? Não, tô tentando fazer o trabalho aqui. Tá tentando fazer o trabalho, isso aí, isso é bom.
Alice, alguma pergunta? Não, professor, obrigado. É que eu não consigo ver todos os alunos aqui. Aí.